Saudações filosóficas. Hoje vamos fazer uma pequena reflexão em torno do problema da identidade pessoal a partir de dois poemas, um deles de Mário de Sá Carneiro e o outro de Fernando Pessoa. Vamos começar pelo poema de Fernando Pessoa. Diz então este grande poeta: entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o que eu me suponho, corre um rio sem fim. Passou por outras margens diversas mais além, naquelas várias viagens que todo o rio tem. Chegou onde hoje habito a casa que hoje sou, passa-se, me medito, se desperto, passou. E quem me sinto e morre no que me liga a mim, dorme onde o rio corre, esse rio sem fim. Bom, se nós estivermos atentos logo à primeira quadra, quando Fernando Pessoa diz entre o sono e o sonho, talvez ele esteja a pensar na vida atual e na vida sonhada, numa vida ideal, uma vida futura. Mas isto é apenas talvez, porque logo a seguir diz entre mim e o que em mim é o que eu me suponho. Obviamente que já não estará a falar da mesma coisa. O que ele é realmente e o que ele supõe que é não são sinónimos de vida atual e vida sonhada. Seja lá como for, entre essas duas realidades corre um rio sem fim. Portanto, Fernando Pessoa parece estar aqui a falar de duas margens e do rio que corre entre essas margens. Um rio que parece até nem ter começo, nem ter fim. Por isso é que ele diz, corre um rio sem fim. Depois diz, enfim, passou por outras margens. Portanto, parece que esse rio passou por outros eus, eventualmente, naquelas várias viagens que todo o rio tem. E hoje esse rio chegou onde o poeta habita, chegou à casa que ele hoje é, o que é assim um pouco estranho, porque até agora o rio estava entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o que eu me suponho, e agora diz que o rio chegou, enfim, à casa que ele habita, ou melhor, chegou onde hoje habito a casa que hoje sou, que torna tudo ainda mais complexo. Depois, há aqui dois versos que exigirão, enfim, uma interpretação muito mais profunda. Passa-se, me medito, se desperto, passou. Mas foquemos-nos agora na última quadra. Ele diz o seguinte: e quem me sinto e morre, no que me liga a mim, dorme onde o rio corre, esse rio sem fim. Portanto, quem ele se sente, dorme no próprio rio, talvez no leito do rio. Portanto, parece que Fernando Pessoa está aqui a pensar em três coisas. Um eu que está numa das margens, o eu que está na outra margem e um eu que dorme no próprio leito do rio. Bom, esta confusão de eus é compreensível no âmbito da poesia de Fernando Pessoa. Mas nós não podemos fazer interpretações muito marcadas por esquemas pré-estabelecidos, porque estes poemas são, de facto, extremamente complexos e, portanto, Fernando Pessoa talvez estivesse a falar de coisas que nem ele entenderia muito bem. Bom, mas vamos passar agora para o poema de Mário de Sá Carneiro. O poema de Mário de Sá Carneiro é também bastante conhecido. É apenas uma quadra e ele diz o seguinte: eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Mário de Sá Carneiro não fala num rio, mas fala numa ponte. E se Fernando Pessoa pôs um eu, pelo menos uma parte da sua identidade, a dormir no leito do rio, Mário de Sá Carneiro diz que ele é um pilar da ponte de tédio. Portanto, o eu, digamos que está ali também no meio
mas está, de alguma forma, fixo, porque um pilar não tem a fluidez das águas, como é evidente. Bom, em todo o caso, refletindo um pouco sobre estes dois poemas, constatamos que a noção de eu é muito difícil de esclarecer e a presença do rio acaba por constituir, enfim, um fator, um elemento que torna essa reflexão ainda mais amarga, mais difícil. Se pensarmos, por exemplo, na perspectiva budista a este respeito, percebemos que provavelmente não existe nenhum eu, pelo menos não existe um eu permanente, já que tudo é marcado pela impermanência, pelo fluir eterno, como já também dizia Heraclito. Aliás, Heraclito é contemporâneo de Buda e, portanto, essas ideias acabam por já ser bastante antigas. A ideia de que tudo flui, que não há, de facto, uma identidade permanente. E é possível que Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro também tivessem consciência disso. Fernando Pessoa, quando fala naquele rio sem fim, provavelmente estava a aludir a essa impermanência e à impossibilidade de descobrir um eu permanente, duradouro, muito menos um eu eterno, uma identidade fixa. E é bem possível que essa inexistência, a inexistência de uma identidade permanente, seja fator de grande perturbação, de grande perplexidade. Mas também é verdade que, pelo menos, certas orientações filosóficas e esotéricas tendem a considerar que existe um eu universal, portanto, uma realidade que está para lá do fluir, para lá desta impermanência, enfim, desta perda, desta inconsistência de tudo. E esse eu universal será, talvez, identificável com o próprio nirvana dos budistas e talvez com, enfim, o Brahman dos hindus, ou, enfim, com o próprio Deus dos místicos. Portanto, essa busca da identidade poderá encontrar uma solução nessa perspectiva do eu universal, um eu que está para lá desse rio sem fim de que fala Fernando Pessoa e dessa ponte de tédio de que fala Mário de Sá Carneiro. Bom, foi a reflexão de hoje. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.